Então vamos lá, meninas, vamos finalizar agora a nossa última parte da aula da EJA, no módulo 2. Aqui está falando realmente daquilo que eu já havia falado com vocês, do papel do professor. O facilitador, preparado, está consciente dos complexos processos sociais envolvidos na interação grupal e no processo criativo. Compreende-o primeiro em si mesmo para depois se capacitar a ajudar outras pessoas a se perceberem, a se fortalecerem no trabalho e em grupo. A missão do facilitador está em estimular os participantes a um posicionamento ativo no aprendizado, provocar experiências, estimular a capacidade de autoavaliação e de trabalho em equipe, evitando a passividade e o esmorecimento. Então, aí esse é o papel do professor. Eu acho que o próprio dizer aqui já fala muito do nosso papel, sobre ser estimulador, ser provocador, né? Trazer as experiências dos alunos, estimulador, isso tudo, se colocar numa posição não de autoritário, não de que sabe tudo, não que tudo tem que passar por você, mas ouvir mais, saber mais e colaborar mais com a aprendizagem deles, com a tua experiência de vida. Porque o que vale muito nessa relação da EJA é as nossas experiências de vida. Eu tive um depoimento hoje de uma aluna, que é muito gratificante, sabe, gente? Porque ela, infelizmente, devido à pandemia, ela vai precisar mudar de cidade. Ela vai precisar voltar para a cidade natal dela, porque o marido perdeu o emprego, ela perdeu o estágio porque ela faz faculdade, então ela ainda está estagiando como bolsa de estágio, ela perdeu a faculdade, o estágio, ela vai tentar manter a faculdade, mas vai voltar para a cidade natal dela. Então ela mandou um áudio para se despedir de mim, mandou vários áudios, mas ela me falou uma coisa muito bacana, vou ver se dá para vocês ouvirem esse aqui. Deixa eu ver se é esse. Um beijo, então, tá? Não, esse aqui. Eu vou na... Esse agora, eu acho que é esse. Eu vou esperar a poeira... Oh, meu Deus, cadê? Enquanto não tiver... Tô assim, pelo menos terminando essa matéria. Ai, Jesus, eu vou achar. Eu larguei de contar a quantidade de arroz que tinha no... Eu acho que é esse aqui sim. Eu acho que é esse aqui, ó. Eu larguei de contar a quantidade de arroz que tinha no pote, a quantidade de pó, a quantidade de feijão, para lecionar para criança. Isso assim, deixei de ser dona de casa e hoje estou quase uma pedagoga, vou na luta, vou trancar a faculdade, vou ter que trancar a faculdade, porque lá não tem polo, eu vou ter que trocar de faculdade lá, mas eu não vou desistir. Mas eu vou ver já. Sério, Flávia, sério. A gente assim, eu quero achar. Sim, na conclusão que eu só vim aqui para te conhecer. Esse aqui, ó, gente, ó. Eu tô chegando assim, na conclusão que eu só vim aqui para te conhecer. Conhecer esse divisor de água da minha vida. Então, você vê uma aluna falar isso para você, era o sonho da vida dela ser professora, e ela falou, eu vou ser pedagoga com toda... A história dela é muito linda, tá, gente? É muito linda, muito difícil a história dela, não é uma história fácil. E aí você vê qual é o papel do professor da EJA. Nós estamos falando aqui do facilitador, daquele que vai impulsionar, que vai botar para frente, que vai fazer o outro acreditar, que não vai deixar ele desistir, que vai dizer que ele é capaz, mas existe um esforço também muito grande da parte dela. Não era só meu esforço, a minha coisa de trazer a coisa prática, mais do dia a dia de sala de aula, não era só minhas aulas que era mais importante, mas também a ligação entre o que eu falava com ela, o que ela via na escola, o que ela colocava em prática, é extremamente dedicada. Ela atingiu o alvo dela, do sonho dela, da necessidade dela. Lembra que eu falei sobre a necessidade? Essa era a necessidade. Ela sabe tudo de Piaget, ela sabe tudo de Vygotsky, ela sabe tudo de LDB, ela sabe tudo isso. Não, gente, mas ela aprendeu o básico
da pedagogia ou da didática, de poder fazer uma boa aula, de olhar no olho do aluno, de não abandonar ninguém, de acreditar que todos são capazes de aprender. Tudo isso eu passei para ela e ela começava a ver a diferença entre o professor que largava o aluno de lado, que não atendia, que não dava assistência. Passei pela minha vivência, pela minha experiência, por aquilo que eu acredito enquanto educador. E isso a gente transforma o mundo, porque transforma pessoas. Ela vai embora, eu não tenho dúvida nenhuma que ela será, que ela já é, né, professora, agora pedagoga. Ela depois no vídeo, no áudio mais embaixo, ela diz que vai continuar porque não tinha polo, mas que eu expliquei como é que ela pode fazer para ela continuar. E ela falou para mim assim, depois eu quero te dar muito orgulho. Você pensa bem para o professor o que significa isso. Então é esse o professor da EJA. Eu não deixo de ser professor da EJA quando eu dou aula para o magistério. Porque o magistério regular, gente, as meninas têm 15, 16, 17 para 18 anos de idade. É o ensino médio junto com o ensino técnico. Ninguém, o ensino médio, o magistério regular, ele só pega adolescente. Agora, quando eu pego uma turma que eu tenho maiores de 18 anos, eu estou pegando uma turma de EJA, para ser professores fora, vamos dizer assim, da idade que... Porque eu fui professora, eu me formei no magistério com 18 anos de idade, eu fiz o magistério como ensino médio. Então, não é o que acontece na nossa sala, por isso que esse curso veio. Então, a gente precisa ter esse olhar. Então, vocês também serão formadas para atuar também na EJA. E se Deus assim permitir, cair na mão de vocês, que vocês lembrem dessa aula, desse professor e do que aconteceu com você no curso de magistério, ok? Os adultos aprendem melhor quando? Agora nós vamos falar das características dele, que já falamos de tudo, mas presta atenção no que nós vamos falar. Quando se sente valorizados e respeitados. A experiência de aprendizagem é ativa e não passiva, não só fica lá só ouvindo. A experiência de aprendizagem satisfaz as suas necessidades, tudo nós já falamos. Eles aceitam ser responsáveis pelo seu aprendizado. É o que mais eles fazem, serem dirigidos. Seu aprendizado é autodirigido e significativo para eles. A aprendizagem é direcionada a ideias, sentimentos e ações. Muito sentimento, gente, muito sentimento. Muita motivação, muito incentivo mesmo. É maior do que o conteúdo. O material novo é relacionado com o que ele já sabe. Não adianta ficar dando coisas que tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, coisa da vida, coisa que ele sabe, parte para fazer um novo. É aquele ciclo da aprendizagem que nós vimos anteriormente. O ambiente de treinamento contribui para a aprendizagem, ou seja, o local que nós estamos, esse local que abraça, que cria um clima favorável, faz com que a aprendizagem aconteça. E agora nós vamos para o penúltimo slide. Outros aspectos da aprendizagem do adulto. Os adultos não gostam de ficar embaraçado em frente a outras pessoas. Gente, quem gosta de passar vergonha? Quem gosta de ser colocado numa situação que não consiga sair? Ninguém, né? O ensino andragógico deve começar pela arrumação da sala, com cadeiras arrumadas de modo a facilitar discussões. Nunca deverão estar disponíveis em fileiras. E assim a gente tem que pensar quando a gente for dar aula para os adultos. A gente, infelizmente, lá não tem muito isso, até porque a gente não tem muito espaço e nossa aula não é uma aula diária, né? Por isso que eu tô gostando muito mais desse ambiente que nós estamos aqui, que eu tô podendo explorar muito mais vocês, muito mais. O professor afeito ao ensino de adulto raramente responde alguma pergunta. Ele devolverá a classe perguntando: quem pode iniciar a resposta? Então, uma pergunta que vem, alguém tem sempre uma contribuição para dar. Eu adoro fazer isso. Quem sabe a resposta é uma pergunta intimidante e não deverá ser utilizada. Quem sabe a resposta? Isso é intimidante. Agora, quem poderá iniciar uma resposta não intimida ninguém. Eles se arriscam mais. O professor nunca deve dizer que a resposta de um adulto é errada, mas é nunca. Alguma coisa do que ele falou, talvez ele não tenha falado nada do que está correto, você tem que
traçar o caminho, falar, é quase isso, olha, alguém pode acrescentar na resposta no caminho que ela está tendo uma boa ideia, é isso mesmo, alguém teve uma outra ideia em cima da ideia dela, mas nunca dizer que a ideia dela é errada. Adultos podem se concentrar numa explanação teórica por 7 minutos, depois disso, a atenção é dispersa. Isso é a maior luta que nós temos, né? De segurar. Por isso que a atividade não pode ser só expositiva, nós temos que praticar. Por isso que as minhas aulas aqui são de 15 minutos. Eu não posso fazer uma aula de 40. Eu estou gravando 3 de 15, significa 45 minutos. Como que eu vou fazer vocês assistirem 3 aulas consecutivas? É complicado, gente. A gente precisa entender isso. Agora, para finalizar, eu quero deixar essa frase para vocês do mestre da educação de jovens adultos nesse país e no mundo. Amo essa frase. Esse aqui, vocês sabem quem é, né? Se vocês não sabem, vocês vão fazer uma pesquisa sobre eles que eu vou colocar nessa matéria. Ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira às 4 horas da tarde. Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Paulo Freire. Se você não refletir você deu aquela aula, se você não refletir sobre o que foi legal, do que não foi, o que poderia ter sido melhorado, como que foi a reação dos alunos, como que foi a devolutiva deles, e de nada a gente dá uma aula robotizada. Essa fala dele, ele traz muito vivo essa nossa condições de educador, essa nossa condições de que a gente aprende diariamente, a gente aprende com nossos alunos, a gente aprende com nossos erros, a gente aprende com tudo que está à nossa volta. E como professor nós temos que estar atento a isso, que nós não nascemos prontos, nós não sabemos tudo, nós precisamos sempre procurar fazer melhor. Não podemos descansar, não podemos negligenciar, não podemos dizer que o sistema é assim, então todo mundo faz assim, então eu vou fazer assim também, porque eu não vou mudar o mundo. Talvez você não mude o mundo, mas você mudando uma vida, uma única vida, você já mudou o mundo. Pensa bem nessa frase que eu estou falando com vocês, e aqui eu termino essa aula de andragogia do ensino de EJA. Até o nosso próximo módulo, continuando com o assunto da EJA. Um beijo a vocês, até a próxima aula.